No século XIII, um artesão ou um monge perdia a carreira aos 40 anos. O motivo? A vista cansada. Hoje, você vai na farmácia e compra óculos de leitura por R$ 50, sem brincadeira. A gente aprende que foi a Idade das Trevas, né? Mas essa imagem está completamente errada. Foi a época das primeiras universidades, como a de Bolonha, em 1088, e de invenções que mudaram a agricultura para sempre, como o arado pesado. Eles estavam criando soluções práticas para problemas reais, um atrás do outro. E o mais louco é que muitas dessas soluções você usa todo santo dia e nem faz ideia de que elas vêm de lá. Neste vídeo, a gente vai desenterrar 10 objetos que nasceram nessa época e que moldaram o seu mundo. E já que estamos falando de coisas que parecem simples, mas mudaram tudo, assim como um clique no botão de inscrição parece simples, mas ajuda a gente a continuar essa exploração, então, se curtiu a ideia, já sabe o que fazer. Clica aí. Para começar, a Idade Média não foi um bloco de 1000 anos de escuridão. Foi um período de transformação lenta, mas constante. Do século V ao XV, a Europa estava se reconstruindo. Cidades cresciam, artesãos se organizavam em guildas e, acredite ou não, as primeiras universidades surgiam. Bolonha em 1088, Paris por volta de 1150. O conhecimento não estava perdido, estava sendo guardado e ampliado nos mosteiros, que funcionavam como os centros de P&D da época. E a Europa não estava isolada. Pela Rota da Seda, pelo sul da Espanha e pela Sicília, chegavam tecnologias e ideias da China e do mundo islâmico. Foi esse intercâmbio que ajudou a impulsionar inovações cruciais. A partir do século X, por exemplo, a agricultura foi transformada pela rotação de 3 campos e pelo arado pesado de rodas, a charrua. O resultado direto? Mais comida, mais gente. E mais gente vivendo em cidades precisava de soluções para novos problemas. Foi essa necessidade que gerou as invenções que vamos ver. E a primeira delas resolveu um problema que até então não tinha solução. Até o final do século XIII, a presbiopia, a famosa vista cansada, era uma sentença de aposentadoria forçada. Escribas, estudiosos, artesãos de precisão, todos perdiam sua principal ferramenta de trabalho por volta dos 40 anos. Foi então que, por volta de 1286, no norte da Itália, surgiram os óculos. A identidade do inventor exato se perdeu, mas a primeira prova concreta que temos é impressionante. Vem de um sermão feito em Florença em 1306, onde um frade dominicano chamado Giordano da Pisa disse que conheceu e conversou com o homem que inventou os óculos menos de 20 anos antes. Sério? Os primeiros modelos eram simples, 2 lentes convexas feitas de quartzo polido ou berilo, montadas em armações de osso ou metal. Você equilibrava no nariz ou segurava com a mão. O impacto foi imediato. Pensa nisso. A invenção estendeu a vida produtiva da elite letrada em 20 a 30 anos. Monges continuaram copiando livros, mercadores conferindo contas. Sério, os primeiros modelos eram simples, 2 lentes convexas feitas de quartzo polido ou berilo, montadas em armações de osso ou metal. Você equilibrava no nariz ou segurava com a mão. O impacto foi imediato. Pensa nisso. A invenção estendeu a vida produtiva da elite letrada em 20 a 30 anos. Monges continuaram copiando livros, mercadores conferindo contas. O conhecimento de uma geração inteira que seria perdido pôde ser preservado e transmitido. É por isso que muitos historiadores dizem que os óculos foram um dos catalisadores diretos do Renascimento. E enquanto a elite intelectual ganhava décadas de produtividade, uma outra invenção, muito mais humilde, multiplicava a força do trabalhador comum, o carrinho de mão. Embora tenha sido inventado na China séculos antes, na dinastia Han, ele só apareceu na Europa entre 1170 e 1250. As primeiras ilustrações europeias, do século XIII, mostram um design diferente do chinês. A roda ficava na frente, o que exigia que o operador suportasse parte do peso, mas dava mais controle. Na prática, isso significava que um único homem podia transportar a carga de pedra, terra ou grãos que antes precisaria de 2 ou 3. Imagina o impacto disso na construção de uma catedral gótica ou numa mina. Foi uma otimização brutal da mão de obra. Um multiplicador de força numa era que não tinha motores. Uma ferramenta simples que literalmente construiu o cenário medieval.
A mesma lógica de funcionalidade transformou algo ainda mais pessoal: a roupa. Por milênios, botões foram apenas enfeites. Para fechar uma roupa, você usava broches, cintos ou amarrações. Mas no século XIII, na Alemanha, alguém teve a ideia de combinar o botão com uma casa de botão. E isso mudou tudo. Essa inovação permitiu pela primeira vez a criação de roupas justas ao corpo. O resultado foi um isolamento térmico muito melhor e uma liberdade de movimento sem precedentes. Para a elite, fileiras de botões de prata ou marfim viraram um símbolo de status. Para um cavaleiro, significava que as placas de sua armadura podiam ser ajustadas com muito mais precisão ao corpo, aumentando a proteção e a mobilidade. Foi o fim das túnicas largas e o início de uma nova silhueta, mais funcional e, ao mesmo tempo, mais expressiva. Mas a organização da vida ia além do trabalho e da vestimenta. Ela precisava de um ritmo comum. Antes do final do século XIII, o tempo era medido pelo sol ou por relógios de água, imprecisos e inconsistentes. A invenção do relógio mecânico, com seu escape de Folliot e Verge movido a pesos, foi uma revolução na maneira de perceber a realidade. Os primeiros eram máquinas enormes, instaladas em torres de igrejas. O da Catedral de Salisbury, de 1386, ainda funciona. Esses relógios não serviam apenas para chamar os monges para a oração. Eles começaram a ditar a vida da cidade inteira. A hora de abrir o mercado, o início e o fim da jornada de trabalho, o toque de recolher. O tempo deixou de ser um fluxo natural e virou uma sequência de unidades iguais, mensuráveis. Essa mentalidade de quantificar o tempo foi a base para a organização do trabalho industrial e para o pensamento científico que viria depois. Se você achou essa informação valiosa, uma curtida ajuda outras pessoas a descobrirem isso também. Poucos conhecem essa parte da história, e para continuarmos trazendo mais conteúdo que você provavelmente não aprendeu na escola, considere se inscrever no canal. Agora, me diz aí nos comentários, qual dessas invenções você achou mais surpreendente até agora? Continuando. Se o relógio organizou o tempo, a próxima invenção organizou e difundiu o conhecimento numa escala nunca antes vista. Por volta de 1450, em Mainz, na Alemanha, Johannes Gutenberg aperfeiçoou a prensa de tipos móveis. E a chave aqui é aperfeiçoou. A impressão com blocos de madeira já existia, e tipos móveis já tinham sido inventados na China e na Coreia séculos antes. A genialidade de Gutenberg foi criar um sistema completo e eficiente. Ele combinou 3 elementos: tipos de metal feitos de uma liga de chumbo, estanho e antimônio, que eram duráveis e uniformes, uma tinta à base de óleo, que aderia perfeitamente ao metal, e uma prensa de parafuso, adaptada das prensas de vinho, para aplicar pressão de forma igual. O primeiro grande resultado foi a Bíblia de Gutenberg, por volta de 1455. O efeito foi cataclísmico. Em apenas 50 anos, a tecnologia se espalhou por mais de 200 cidades europeias, produzindo cerca de 20 milhões de livros. É um número absurdo para a época. Isso democratizou a informação, alimentou a reforma protestante e padronizou as línguas. A difusão de livros foi explosiva, mas a de outros costumes foi incrivelmente lenta. É o caso do garfo. Como utensílio de cozinha, ele existe desde a antiguidade, mas usá-lo para levar comida à boca foi uma inovação que veio do Império Bizantino, um lugar visto como o auge do luxo. A história conta que em 972, a princesa bizantina Teófano chocou a corte germânica ao se casar com o imperador Otto II e usar um garfo de ouro no banquete. A porta de entrada do garfo na Europa Ocidental foi Veneza, por causa de seu comércio intenso com Bizâncio. Mas a aceitação foi difícil. No início, era visto como um luxo excêntrico. Alguns clérigos chegaram a considerá-lo pecaminoso, um instrumento artificial que se colocava entre as mãos do homem e a comida, a criação de Deus. Foi só na Itália renascentista que as classes altas começaram a adotá-lo, associado a novas ideias de higiene e etiqueta. Demorou séculos para que ele se tornasse o item banal que é hoje em nossas mesas. Enquanto a etiqueta se refinava nas mesas, uma outra ferramenta estava redefinindo os limites do mundo conhecido: a bússola magnética. Sua função era radicalmente simples: apontar para o norte, sempre.
Isso deu aos marinheiros a capacidade de navegar sem depender da visão da costa ou da posição das estrelas. A tecnologia veio da China, onde agulhas magnetizadas flutuando em água já eram usadas na dinastia Song para navegação. Ao chegar na Europa no final do século XII, ela foi rapidamente aprimorada. Navegadores de Amalfi, na Itália, desenvolveram a bússola seca, montando a agulha em um pino dentro de uma caixa. O impacto foi total. O oceano, que antes era uma barreira costeira a ser seguida, tornou-se uma estrada aberta. Viagens podiam continuar sob céu nublado por semanas a fio em mar aberto. Isso não apenas transformou o comércio, isso tornou a era das grandes navegações tecnicamente possível. Foi essencialmente o GPS da Idade Média, um sistema de navegação analógico baseado em uma força invisível da natureza, que funcionava em qualquer lugar do planeta. O mesmo princípio que guia uma bússola de escoteiro hoje. Mas dominar o magnetismo foi apenas um passo. O próximo foi dominar o vento, não no mar, mas em terra firme. Em regiões planas, sem rios de correnteza forte, a energia era um problema. A solução foi o moinho de vento de torre. Desenvolvido no final do século XIII, era uma evolução genial do moinho de poste. Em vez de girar toda a estrutura para captar o vento, apenas a tampa no topo da torre de pedra girava. Isso permitia construir estruturas muito maiores e mais estáveis. A aplicação mais óbvia era moer grãos em uma escala sem precedentes. Mas nos Países Baixos, eles levaram a tecnologia a um extremo. Usaram baterias de moinhos de vento para drenar pântanos e terras recuperadas do mar. Eles não estavam apenas moendo trigo, estavam literalmente fabricando um país. Uma obra de engenharia monumental que redesenhou a geografia da Europa. Basicamente, eles criaram as primeiras turbinas eólicas da história, uma forma de energia renovável que moldou paisagens e economias, 500 anos antes da máquina a vapor. Para mais histórias de engenhosidade que você provavelmente não aprendeu na escola, inscreva-se. Nós exploramos como o passado construiu o seu presente. E se o vento e a água eram as fontes de energia limpa da época, o fogo foi domado para criar uma revolução industrial silenciosa. Essa revolução aconteceu dentro do alto forno. Antes dele, produzir ferro era um processo lento e de baixo rendimento, que resultava em uma massa esponjosa que precisava ser martelada por horas. O alto forno, que surgiu na Suécia por volta do século XII, mudou as regras do jogo. Era uma estrutura alta que usava foles, muitas vezes movidos por moinhos de água, para injetar ar e atingir temperaturas acima de 1.200 graus Celsius. A essa temperatura, o minério de ferro não apenas amolecia, ele derretia. O resultado era ferro gusa líquido. Pela primeira vez, o ferro podia ser derramado em moldes para criar produtos em massa, panelas, peças e, crucialmente, canhões. A produção de ferro deixou de ser artesanal e se tornou industrial. Foi o nascimento da siderurgia moderna. O arranha-céu onde você pode trabalhar, o carro que você dirige, todos têm sua origem nesse princípio de derreter o minério para purificá-lo e moldá-lo em escala. Mas enquanto a indústria nascia em fornos gigantescos, uma inovação muito menor estava transformando a vida dentro de casa. Hoje parece óbvio, mas por milênios, viver sobre um teto significava viver na fumaça. O fogo era feito em uma lareira central e a fumaça subia por um buraco no telhado. A invenção da chaminé, por volta do século XII, foi uma revolução no conforto e na saúde. Era um duto de alvenaria que canalizava a fumaça para fora. Essa simples mudança teve duas consequências que alteraram a sociedade. Primeiro, o fogo pôde ser movido para as paredes, liberando o centro do cômodo. Segundo, e mais importante, tornou possível construir edifícios com múltiplos andares aquecidos. O fogo não precisava mais estar embaixo de uma abertura, e isso permitiu que os grandes salões comunais fossem divididos em quartos menores e individuais. A chaminé não apenas limpou o ar, ela criou a privacidade. O conceito de um quarto pessoal, aquecido e sem fumaça, um pilar da vida moderna, só se tornou possível por causa dessa estrutura de tijolos. Uma invenção que mudou a arquitetura da casa e, com ela, a própria estrutura da vida familiar. E foi assim que nasceu o quarto, um espaço só seu, aquecido, sem fumaça. Uma ideia que hoje parece um direito básico, mas que foi uma conquista tecnológica.
A privacidade não foi um conceito filosófico que desceu dos céus. Ela foi construída, tijolo por tijolo, a partir da necessidade de não morrer sufocado dentro de casa. Olhando para trás, fica claro, cada invenção, dos óculos ao alto-forno, não nasceu de um desejo nobre de progresso. Nasceu do desconforto, da ganância, da necessidade de trabalhar mais, enxergar melhor para lucrar mais ou simplesmente de ter um canto quente para ficar sozinho. O progresso é só o subproduto da nossa eterna insatisfação. Hoje a gente se orgulha dos nossos gadgets, nossos assistentes virtuais, nossas geladeiras que fazem lista de compras. Mas qual foi o último problema real que eles resolveram? O pessoal da Idade Média estava criando privacidade e dobrando a produção de alimentos. Nós estamos otimizando o tempo que gastamos olhando para uma tela. Se você não quer continuar aceitando o mundo como ele se apresenta, inscreva-se. Aqui a gente desmonta o presente para entender as engrenagens do passado. E fica a pergunta: qual objeto na sua mesa agora mesmo tem uma história que você ignora completamente? Pense nisso na próxima vez que pegar um garfo. Afinal, a história não é o que aconteceu. É a armadura invisível que você veste todos os dias.